Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais uma resenha. E dessa vez é do livro Minha Lady Jane. Eu já tinha gravado essa resenha antes, mas eu acabei perdendo o arquivo, então eu vou tentar gravar de novo com todos os detalhes que eu tinha mencionado na última resenha que eu gravei. Então vamos lá, vamos começar falando sobre os aspectos do livro. Minha Lady Jane foi escrito pela Cynthia Hand, a Brodie Ashton e a Jodie Meadows. Dessas três eu só conhecia a Jodie Meadows, eu inclusive tenho 2 livros dela na minha estante, mas eu nunca li nenhum dos dois. E ele foi publicado pela editora Gutenberg aqui no Brasil. Ele é um livro bem grandinho, bem gordinho. Ele tem aí cerca de 360 páginas mais ou menos. Ele é daquele formato grandinho, então ele é um livro gordinho e grandinho. É uma leitura que demora um pouquinho mais. Então, começando pela capa, né? Aqui em Minha Lady Jane a gente vê escrito o título do livro e alguns comentários feitos aqui em branco. Então, o comentário de Minha é: às vezes a história pode sair toda errada. O comentário de Lady é: afinal não é fácil ser rainha. E o comentário de Jane é: ela pode perder a cabeça. E eu acho que essa capa tem tudo a ver com o livro. Eu sempre menciono aqui nas resenhas do canal, eu acho que menos é mais. Só que essa capa ficou perfeita, achei que combinou muito com a história. A gente tem aqui o rosto de uma moça que se parece muito com a descrição física que a gente vê da Lady Jane durante a história. Então a gente consegue ver aqui o cabelo dela meio ruivo, que é uma coisa que ela foi muito criticada na época. Tem as sardinhas, ela tá toda maquiada e vestida como rainha. Enfim, eu achei que a capa se encaixou perfeitamente na história. Então essa daqui é a capa do livro Minha Lady Jane. A lombada é assim, tem o título da história, tem um animalzinho aqui que é um furão e faz o maior sentido depois que você lê. E os sobrenomes das 3 autoras. E atrás a gente tem aí uma mini sinopse, um comentáriozinho e tudo mais. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a escrita da autora e depois também um pouquinho sobre o que a história fala e por fim a minha opinião. Então, em Minha Lady Jane, a gente tem narrador observador. Por quê? Porque em cada capítulo a gente vai ter a opinião, né, assim, o enfoque na história de um personagem. Então, os 3 personagens que tem esse enfoque aí são o Eduardo, e aí aparece assim, ó, uma coroinha pro Eduardo. Nós temos também a Jane, que aí aparece uma pilha de livros pra ela. E nós temos também o Gifford, apesar ele preferir que chamem ele de G, que tem aqui um cavalinho. Vai intercalando nessas 3 visões, não visões porque não é narrador personagem, então nos 3 enfoques aí durante toda essa história. O livro também é dividido em parte 1, e ela tá mais assim relacionada com a realidade, já vou explicar o porquê. E depois a parte 2, que aí as autoras botaram a imaginação e usaram essa história real pra fazer do jeito que elas queriam. Bom, então vamos começar do começo, né? Explicando sobre o que o livro fala para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Em Minha Lady Jane, esse livro se passa no século XVI, na Inglaterra, na dinastia Tudor. E aqui a gente vê que o rei Eduardo tá à beira da morte, o rei Eduardo VI, inclusive, tá à beira da morte. E a gente tem que ver aí o que vai acontecer com o futuro da Inglaterra, quem é que vai assumir, né, o governo da Inglaterra assim que o rei Eduardo morrer e tudo mais. E nisso a gente conhece a Lady Jane, que é prima do Eduardo. Então a gente vai ver todo esse desenrolar dessa história do Eduardo estar doente e morrendo. A Lady Jane, que é uma moça completamente diferente do que as moças da época são, né? Ela ama ler livros, ela não tá nem aí pra homem, enfim. Então, ela é bem diferente das moças da idade dela nessa época. A gente também vai conhecer o Gifford, que é filho do conselheiro do rei Eduardo. Do conselheiro do rei Eduardo. Então a gente vai ter um enfoque nesses 3 personagens. E aqui nessa história, né, de Minha Lady Jane, as autoras criaram uma coisa diferente. É assim, naquela época existiam 2 tipos de pessoas. Os etianos e os verdáticos, acho que é isso. Os etianos são humanos, pessoas que conseguem se transformar em animais. E os verdáticos são as pessoas completamente contra esse tipo de ser humano. Então a gente vai ver essa batalha, além do governo, além de batalhas políticas, essa batalha também em relação aos verdáticos e aos etianos. E é mais ou menos essa a história, a gente vai ver tudo correndo ao redor disso. E, bom, vamos à minha opinião, né? Pra começar, Minha Lady Jane, por ser um livro bem grande, bem gordinho, ele é uma leitura que demora um pouquinho mais de tempo. E como a autora queria explicar detalhe por detalhe, então, tipo, às vezes acontecia a mesma cena em 2 capítulos diferentes, só que um no enfoque de um personagem, outro no enfoque de outro personagem, eu achei que isso às vezes deixava a leitura um pouquinho lenta, mas nada que deixasse o livro, assim, impossível de ler, coisa chata, não. Era só uma leitura que
Eu acho que não é o tipo de livro que você senta e lê de uma vez. Eu, pelo menos, não consegui fazer isso. Mas, de fato, foi uma história muito interessante. Toda essa perspectiva criada aí pelas autoras dos Verdáticos e dos Etianos. Isso foi legal porque, basicamente, a gente vê a questão de um grupo que não segue os padrões impostos pela sociedade e o restante desse grupo que é totalmente intolerante ao grupo que não segue os padrões. A gente consegue ver esse tipo de padrão, né, esse tipo de coisa acontecendo em outros momentos da nossa realidade, como com o homossexualismo, que eu acho que é o principal, o racismo, enfim, todos os tipos de preconceitos que existem por aí. Foi interessante porque mesmo a história se passando no século XVI, e graças a Deus a autora não usou nenhuma linguagem rebuscada, então dá pra ler assim tranquilo, a história vai fluindo aos pouquinhos, porque ela é um pouquinho enrolada, mas a história vai fluindo. Então, foi legal, foi interessante acompanhar essa história. Ela fluiu, assim, apesar de ser um livro grande. E deu pra gente acompanhar, deu pra dar muita risada. O que eu vi em minha Lady Jane? O legal foi que a gente teve personagens bem fortes, inclusive a Lady Jane é uma personagem super forte. Ela é totalmente contrária, né, aos padrões também da época imposta pelo século XVI. Então, de uma hora pra outra, ela acaba se vendo virando uma rainha, mesmo que ela não queira. E então foi assim, foi interessante ver essa questão de uma mulher ir pro governo e tantas pessoas falarem, meu, que absurdo, não sei o que e tudo mais. Foi interessante ler essa história porque a Lady Jane é uma personagem muito forte, ela é muito carismática. E o mais legal dessa história é que, apesar dela se passar no século XVI, ela é super engraçada. Ela conta, ela mostra aspectos da época, mas ela não ficou muito pesada, então deu pra dar muita risada, deu pra se envolver bastante com os personagens. Eu gostei muito de Minha Lady Jane, eu acho que é um livro muito gostoso pra passar um tempo, assim, principalmente porque vai ser uma leitura que vai tomar um pouco do seu tempo aí durante o mês, mas eu gostei muito de Minha Lady Jane, foi um livro que me fez rir muito, gente, eu ria muito lendo esse livro, dei boas gargalhadas, e isso pra mim já é fantástico, né? Quando um livro te faz rir, assim, é porque você conseguiu entrar na história, você conseguiu entender o humor daquela história, você conseguiu conhecer e compreender os personagens para entender certas piadas. Então eu achei que isso foi muito interessante. As três autoras conseguiram levar aí de um jeito super legal e super gostoso dessa história que se passa no século XVI, sem ficar pedante, sem ficar pesado, sem ficar, assim, nada muito exagerado. Eu gostei muito de Minha Lady Jane, mas de fato, assim, não vai ser um livro favorito. Foi um livro gostoso, mas eu dei mais ou menos aí 4 ou 4 estrelas e meias, 4 estrelas e meia pra ele, foi mais ou menos por aí, porque foi um livro legal, foi um livro gostoso, mas assim, nada que é aquilo que vai ficar no seu coração para todo sempre. Achei que a parte mais interessante do livro foi de fato chamar a atenção para os preconceitos, o quanto a cidade, né, o quanto a nossa sociedade é regida por esses preconceitos, assim. Então é um assunto muito delicado, só que foi abordado de uma maneira assim, com humor e diferente, já que se falava de humanos que viram animais e tudo mais. Então eu achei que Minha Lady Jane foi um livro bastante interessante, mas não um favorito, porque ele não entrou no coração e ficou pra sempre, sabe? Mas fora isso, foi uma leitura super agradável, eu recomendo pra todo mundo. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô mostrando aqui essa foto porque acabou ficando meio perdida aí essa parte da filmagem. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, se vocês tiverem gostado, deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Isso ajuda muito. E se inscreva pra receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!